Salve, salve galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Mas aqui é o professor Bolívar do Espaço de Educação Maker e agora a gente vai começar a nossa atividade de games e matemática. Olha só, para nossa atividade de hoje eu trouxe aqui para nós um jogo. Esse jogo se chama Ache. A gente pode dizer que o Ache ele é o pai do antigo moinho ou trilha, depende da região que você mora. E é o pai do jogo da velha. Olha só, aqui eu fiz um pequeno tabuleiro para a gente poder começar a jogar o Ache. Mas a ideia, como a gente é muito maker, é que a gente confeccione o nosso próprio tabuleiro. Então eu tenho esse aqui que é o base, só para você ter uma ideia de como vai funcionar. Mas eu quero que vocês construam o tabuleiro de vocês em casa. Então, eu vou pegar como exemplo aqui, ó, pra gente começar. Eu preciso que vocês tenham duas folhas e que essas folhas tenham bastante contraste entre elas. Então, eu peguei uma laranja e uma amarela. Você pode pegar também EVA para fazer isso, né? Não necessariamente precisa ser folha de ofício, pode ser de EVA, mas a ideia é que você tente gerar um maior contraste possível. Caso você só tenha folhas brancas em casa, você pode pegar uma das folhas e pintar ela com tinta guache para deixar esse contraste. Então você pinta elas, pode ser das cores que você quiser daí. Aqui eu já estou usando duas folhas que têm contraste. Então, para a gente começar montando o nosso tabuleiro, a primeira coisa que eu preciso é de dois quadrados com essas folhas. Então eu vou dobrá-las aqui, ó, para eu formar dois quadrados, certo? Então, eu dobro aqui e corto esse excesso para eu conseguir formar um quadrado perfeito. Vamos lá. Lembrando que a figura matemática quadrado, ela tem todos os lados iguais. Então, na hora que você corta, você acaba obtendo um quadrado. Essa aqui é a ideia. Tenho o primeiro quadrado, então essa vai ser a base do meu tabuleiro. Agora eu vou pegar a segunda folha, que vai por cima dessa, e vou recortar outro quadrado. Então, mesma coisa, eu dobro ela aqui nos cantinhos, olha só. Dobro ela aqui nos cantinhos, recorto esse excesso. Não joguem fora esse excesso, a gente vai usar ele ainda, então não amassa. Recorta com a sua tesourinha e reserva ele de lado. Nós vamos usar ele ainda. Feito isso, eu tenho dois quadrados, perfeito? Um é a base e o outro vai ser o caminho do meu jogo. Feito isso, eu vou pegar o que vai por cima e vou reduzir o tamanho desse quadrado. Então eu preciso que ele fique um pouco menor. E aí eu vou usar uma técnica super simples para reduzir o tamanho dele. Eu vou pegar uma régua e utilizando o próprio tamanho da régua para reduzir, eu vou fazer 4 marcações. Olha só. Então, utilizando o próprio tamanho da régua, eu faço 4 marcações. E com isso, eu vou conseguir reduzir o tamanho do meu quadrado. Então, eu vou fazer um quadradinho um pouquinho menor. Olha que legal. Consegui reduzir ele, consegui tamanhos menores. Vou cortar esse excesso. Perfeito. Essa aqui é a ideia. Tu vê que esse é um jeito bem fácil de eu reduzir o tamanho do meu quadrado e eu não preciso ficar gastando muito tempo pensando em como que eu vou fazer isso. Deixa eu só ajustar um pouquinho essa câmera. Assim, ó, vai ficar melhor. Aí. E aí, agora eu consigo recortar e consigo ter um quadrado um pouquinho menor. Essa sobra, ela também vai ser importante, não desperdicem ela, a gente vai usar ela mais tarde. A ideia é que aconteça isso, ó. Então eu tenho um quadrado um pouco maior e um quadrado menor. Então eu tenho o que vai por cima e o que vai por baixo. E agora eu vou começar as marcações. Então, para essas marcações eu preciso de duas linhas na diagonal, uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Então eu vou acabar fazendo isso. Então eu dobro aqui uma vez para conseguir a primeira diagonal, dobro no meio
para conseguir a segunda diagonal. Ok. Olha só, fiz marcações para as diagonais. Agora eu vou dobrar no meio dele, no formato horizontal. Olha só, dobrei aqui no formato horizontal. Dobrei de novo no meio. E agora eu tenho 4 marcações. Olha que interessante. Essas 4 marcações, elas vão ser muito úteis para mim, porque elas vão servir de linha para eu poder cortar mais tarde. Então eu vou cortar aqui mais tarde, olha só. Consegui as marcações de corte. Perfeito. Então, agora eu tenho 4 linhas e essas 4 linhas eu vou recortar. Já vou recortar. Vou fazer o mesmo trabalho na folha base. Então, a folha base do meu tabuleiro também vou pegar e vou recortar. Só que antes de recortar, eu faço as linhas guias. Ó, fiz a primeira linha guia, dobro no meio agora, dessa maneira. Ó, e dobro aqui de novo. Esse é uma maneira de fazer o tabuleiro do Ashi. No final, quando você vê o meu tabuleiro pronto, você vai ver que existem muitas ideias diferentes para fazer um tabuleiro desse. Então eu fiz as marcações, olha que interessante. E para me ajudar nesse caso, ao invés de usar o lápis comum, eu vou usar uma caneta que vai escrever um pouco mais forte. Olha só, então essa caneta ela escreve mais forte. E aqui eu não estou usando a régua, porque eu quero que esse caminho ele fique um pouco mais grosso. E como eu já fiz as marcações das linhas, não necessariamente eu preciso da régua, né? Com a régua ficaria um pouquinho mais complicado, porque essa canetinha aqui, na verdade, ela é um giz de cera. Olha só. Fiz as linhas que vou ligar. Agora eu vou pegar e vou fazer essa interseção de canto aqui, ó. Então, eu tô fazendo a borda do meu caminho. Você vê que já tá quase pronto. Então, olha só. Essa aqui vai ser a base dos caminhos do meu jogo. Agora que vem a parte que a gente vai dar o contraste e a parte que vai deixar um pouco mais interessante o meu jogo. O que que acontece? Como você está fazendo esse tabuleiro, você vai cortar agora, ó, em todas as linhas para poder fazer as marcações. Você vai ver que esses triângulos que a gente está cortando, eles têm todo o mesmo tamanho e o mesmo formato. Quando a gente dobra daquela maneira, nas diagonais e nas horizontais e verticais, eu acabo gerando todos os triângulos do mesmo tamanho. Olha só que legal. Esse triângulo aqui, ele tem 2 lados iguais e um diferente. Alguém sabe o nome dele? Já ouviram falar? Cada tipo de triângulo ele tem um nome especial. Quando ele tem 2 lados iguais e um diferente, ele se chama triângulo isósceles. Isósceles. Olha só. Então eu tenho aqui vários triângulos isósceles. E a ideia é que eu prenda-os aqui, ó. E aí com isso eu vou acabar gerando caminhos por onde eu posso passar com as minhas peças. Olha só. Então, coloquei todos os triângulos aqui. Agora vem o próximo passo. O próximo passo, então, vai ser colar. Vou usar cola normal, né? Pra preencher